Muito bem, irmãos, chegamos ao Salmo 55, né? Este é um salmo que não é tão pequenininho, não chega a ser grande, mas não é daqueles dos mais curtos, mas é um salmo interessantíssimo, irmãos, sobre vários aspectos, né? O título dele diz assim: Masquil de Davi para o músico mor sobre Neginote. Até aí, nada de novo, né? Na minha tradução diz: Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos. Perdão, assim a gente pode ter... pode ter na sua Bíblia diferente, pode não ter, mas o título dele, que faz parte do texto, é Masquil de Davi para o músico mor sobre Neginote. Vamos ler o salmo, depois vamos comentar e meditar nos ensinos. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído, pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto, Selá. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite a cercam sobre seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era o inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade, Selá, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Até aqui a palavra de Deus, que salmo forte, bonito, né? É um momento de angústia de Davi. Não sabemos a ocasião, não há nenhuma indicação, né? O que a gente só pode perceber no texto é que ele foi traído por alguém em quem confiava. E Davi, ele passa por isso em vários momentos da sua vida, né? Ele sofreu muitas decepções com pessoas que estavam ou deveriam estar ao seu lado e o traíram, mas ele não estabelece aqui, não dá para a gente precisar quando foi, então seria perda de tempo, seria um exercício de adivinhação, e adivinhação a Bíblia condena, então a gente não vai fazer isso, né? Mas é um salmo que se aplica a nós em momentos de aflição, momentos de decepção, momentos de frustração. Masquil de Davi para o músico mor sobre Neginote. Masquil, salmo de instrução, é sempre bom lembrar que todos os salmos o são, todos os salmos têm instrução, mas ele é um salmo de instrução baseado numa experiência pessoal. A gente sempre percebe isso. Quando é um masquil, o salmista está falando daquilo que ele viveu, seja algo bom, e aí é um masquil de instrução no sentido de que Deus tem sido fiel, Deus tem abençoado, então eu quero compartilhar isso com você. Ou então é um masquil no momento de algo ruim, e aí ele vai falar: eu passei por essas experiências, mas mesmo nessas experiências ruins, Deus esteve ao meu lado, e eu quero compartilhar também isso com você. Então é sempre baseado numa experiência pessoal do salmista, ok? O masquil, ele é um canto da alma, né? O salmista, ele vai desnudar a sua alma, vai expor aquilo que está no seu coração, para que a gente possa aprender com ele. Então, masquil de Davi para o músico mor, que a gente já está, né, bem familiarizado com ele, é isso? Quem é o músico mor? É a Gilza, né? Ministro de música, é aquele que dirige
né, o canto congregacional. Estava ali ensaiando a Cristina, né, firme nas promessas, que já falou, está nada firme, o negócio está difícil aqui de aprender, mas vai chegar lá, Cristina. Até domingo vai ficar tranquilo. Né, então, o músico mor, é o dirigente do canto congregacional, né, aquele que conduz a congregação na adoração. Ok? E sobre Neginote, a gente também já viu, Neginote é uma melodia, né, um canto para ser entoado acompanhado de instrumentos de corda. Perceba que ele sempre vem, o Neginote, ele sempre aparece em uma de duas situações extremas. Ou é um canto lamentoso, como é o caso aqui, né, que ele está frustrado, está decepcionado, está magoado, ou é um canto de exultação. E aí, o Neginote são instrumentos de corda, aquelas cordas, como se fala em Portugal, plangente, né? O que é plangente? Chorosa, né? É aquele toque amargurado, melancólico, é um salmo mais... A gente não conhece as músicas originais, as melodias originais, mas muito provavelmente é um canto mais triste, é um canto mais reflexivo, um canto mais lamurioso, ou então ele é um canto de exaltação, né? É um Neginote de exaltação, quando ele diz lá, batei palma a todos os paus, celebrei Deus com harpas, né, com símbolos, instrumentos de cordas, aí também é uma música mais agitada. Então, em qualquer situação, de alegria ou de tristeza, momentos bons ou ruins, Deus deve ser louvado. Sempre. Né? A gente não deve apenas louvar a Deus por aquilo que Ele faz por nós, mas nós temos que louvar a Deus por aquilo que Ele é. Deus é. E só o fato dele ser quem Ele é digno de toda adoração. Não é isso? Uma divisão aqui. Nos versículos de 1 a 8, o salmista vai apresentar em linhas gerais o seu caso perante Deus. Veja, ele diz assim, inclina, ó Deus, os teus ouvidos, atende-me, ouve-me, pelo clamor do inimigo, por causa da opressão do ímpio, meu coração está dolorido dentro de mim, temor e tremor vieram sobre mim, assim eu disse, quem me der asas como de pomba, eis que fugiria para longe, apressar-me e escapar da fúria do vento. Então, ele, de maneira geral, ele está falando do seu problema, da sua tristeza. Depois dos versículos de 9 a 11, ele vai falar também, de maneira geral, sobre a maldade dos ímpios. Veja, ele continua dizendo, despedaça, Senhor, divide as suas línguas, de dia e de noite a cercam, maldade há dentro dela. Então, de maneira geral, ele fala sobre a maldade dos ímpios. Nos versículos de 12 a 15, ele menciona uma pessoa específica, ele não dá o nome, e isso aí impede que a gente saiba exatamente quem foi, mas era alguém em quem ele confiava, né? E ele pede por vingança contra este traidor, né? E contra todos os demais, todos os malignos. Observe que sempre quando há no Salmo, na Bíblia, em qualquer lugar, um pedido de vingança, nunca é um pedido de vingança pessoal. O salmista, o profeta, o escritor bíblico, em qualquer situação, ele coloca nas mãos de Deus a vingança. Porque Deus fala, minha é a vingança, eu recompensarei. Não é isso? Então, versículos de 12 a 15, ele fala assim, ó, não era inimigo que me afrontava, ele começa a falar do camarada, eras tu, homem meu igual, consultávamos juntos, a morte e os assaltos vivos desçam ao inferno. Nos versículos 16 até o 19, ele vai se consolar com oração e fé. Veja só, eu, porém, invocarei a Deus, de tarde, de manhã, meio dia orarei, livrou em paz a minha alma, Deus ouvirá e os afligirá. Nos versículos 20 e 21, ele menciona novamente esse traidor. Olha que coisa, veja que Davi, isso foi algo que marcou a sua vida, né, que trouxe uma dor no seu coração. Ele volta lá, ó, tal homem pôs as suas mãos naquele que tem paz com ele. As palavras da sua boca eram mais macias que a manteiga. Os versículos 22 e 23, ele anima os crentes, declara declara a vingança de Deus sobre os ímpios e testemunha da sua fé. Ele vai falar, lança o teu cuidado sobre o Senhor, ele te susterá para os crentes. Tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Versículo 23. E ele termina dizendo, eu em ti confiarei. Só nessa divisão a gente já vê como o Salmo é interessante, né? A gente já pode chegar e depois pensar nessas divisões aqui, mas eu anotei algumas coisas interessantes, não sei se vai dar tempo, se não der para fazer o Salmo todo hoje a gente para e continua, porque às vezes eu corro, depois quando eu saio daqui, eu levo bronca, entendeu? Por que você correu? Está com pressa de quê? Por que não deixou para semana que vem? E logo hoje que ela veio, né? Não é sempre que a Cleide vem, por causa do trabalho, mas hoje ela está aqui. Ela podia ter vindo no dia do Salmo curtinho, não, ela vem no dia do Salmo maior.
E aí eu não posso correr, porque ela briga, depois ela briga. Entende? Tu vai casar, tu vai ver. É assim mesmo, assim que funciona. Muito bem. Quais são as lições que a gente pode aprender aqui? Versículo 1 aqui. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Um grande mal para ser temido, que Deus se oculte de nós. Irmãos, isso é importantíssimo. Nada de pior pode acontecer conosco nesta vida do que Deus se recusar a falar conosco. E aí a gente sempre vai lembrar, não tem como não lembrar de Saul, né? Saul, ele vai se afastando de Deus, ele vai desobedecendo a Deus, ele vai fazendo aquilo que ele quer, do jeito que ele acha que tem que ser feito, vai sempre querendo torcer as ordens de Deus, e chega um momento em que Deus não lhe responde mais. Está lá no capítulo 28 do primeiro livro de Samuel. E aí, a Bíblia diz que Deus não respondia mais a ele nem por sonhos, que eram as maneiras próprias do Velho Testamento, de Deus se revelar no Velho Testamento. Sonhos, Urim, Urim e Tumim, ou pelo sacerdote. Deus não falava mais com Saul. Isso trouxe a ele uma angústia tão grande de coração, e ele já estava longe de Deus, e aí quando ele busca, mas ele sempre buscava a Deus com interesses próprios, nunca era para fazer a vontade de Deus, ele buscava quando estava no sufoco, ele buscava quando estava com medo, e a vida de Saul é marcada pelo medo. Saul era um camarada grandão, fortão, bonitão e bobão, porque ele é um frouxo. A vida inteira ele está com medo, desde a hora em que ele foi consagrado rei lá. Foram procurar, cadê ele? Está escondido no meio da bagagem, está com medo. Camarada, a Bíblia diz que do ombro para cima ele era mais alto que todo mundo. Então era grandão, lindão, bonitão, bobão. Depois ele tem medo de Davi, ele tem medo de Golias, ele tem medo dos filisteus, ele tem medo dos amalequitas, ele tem medo de tudo. A vida dele é caracterizada pelo medo. E aí ele fica tão angustiado que ele vai procurar a pitonisa de Endor. Ele vai falar com a médium, ele vai numa sessão espírita, né? Uma praticante da necromancia, uma mulher com espírito de Piton. É isso, é a pitonisa, a mulher com espírito da serpente. Uma mulher endemoniada. Ele vai no centro espírita. É isso. E ali a Bíblia diz que, porque consultou lá em Crônicas, quando fala no final do reinado de Saul, diz que Deus o matou, porque ele consultou a pitonisa. Foi a gota d'água. Então, irmãos, não tem nada pior do que Deus se recusar a falar conosco. Ele diz assim, ó, inclina, ó Deus, os seus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Irmãos, é melhor ouvir, levar uma bronca de Deus do que ser ignorado por Ele. É melhor Deus chamar e falar assim, vem aqui, Cineres, chega aqui no escritório, vamos conversar. Por mais difícil que seja, é melhor do que Deus se recusar a nos ouvir. Então ele começa logo de cara, Senhor, não te escondas da minha súplica. Versículos 2 e 3, atende-me e ouve-me, lamento na minha queixa e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. Atende-me e ouve-me. Deus é o grande ouvinte. O que pediremos e como pediremos? Deus nos ouve. Isaías 59, versículo 1 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, ou surdos, ou moucos, depende da tradução que você tem, para que não possa ouvir. Deus é o grande ouvinte. Mas o que nós vamos pedir? Aí tem a ver, claro que não no contexto do Velho Testamento, mas a gente pode aplicar na nossa vida hoje, isso tem a ver com orar em nome de Jesus. Né? O que é orar em nome de Jesus? Orar em nome de Jesus é pedir aquilo que Jesus pediria. Senão, não estou orando em nome de Jesus, eu estou orando em meu próprio nome. Em nome de Jesus não é uma fórmula mágica, um Shazam, um abracadabra, um abre-te sésamo, não é isso. Até eu já comentei isso para os irmãos. Tem gente que quando faz em nome de Jesus muda até a voz, né? Senhor, abençoa nós, em nome de Jesus. E parece que Deus vai falar, tá bom, então toma. Não é isso. Não é para pressionar Deus.
Pedir em nome de Jesus é pedir o que Jesus pediria, senão não estou pedindo em nome dele. Eu posso até usar o nome dele, mas na verdade estou pedindo em meu nome. É o que Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então veja, o que eu vou pedir a Deus? João vai dizer: sabemos que tudo que pedirmos a Ele, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por que às vezes Deus não nos atende? Porque a gente não está pedindo segundo a vontade dEle. Como é que eu faço para pedir segundo a vontade dEle? Eu tenho que pedir o que Jesus pediria, porque Jesus diz na oração lá sacerdotal, no versículo 17, Pai, eu te dou graças porque me ouves. Eu sabia que sempre me ouves. Por que Deus sempre ouve a oração de Jesus? Porque Ele pede aquilo que é da vontade do Pai. Então, quando eu vou pedir em nome de Jesus, eu tenho que pedir aquilo que Jesus pediria. Aí é fácil, aí dá certo. O problema é que colocar isso em prática não é tão simples para nós, né? Muitas vezes nós pedimos errado, e aí Deus não atende. Mas Deus é o grande ouvinte. O que pediremos? Existem coisas que a gente pode pedir, na certeza de que Deus vai nos dar. O que, por exemplo? O que os irmãos acham que a gente pode pedir na certeza de que Deus vai atender? Podem falar. Sabedoria. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lhes impropera, ou não lança em rosto. Deus não joga na cara. Homens inteligentes andam no espaço. Homens corajosos andam no mar. Homens cultos andam nas universidades. Homens sagazes andam no mundo de negócios. Mas homens sábios andam com Deus. É isso. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sabedoria não tem nada a ver com cultura, com instrução. Instrução, cultura, a gente aprende nos livros, no colégio, na faculdade, e é bom, eu sempre falo isso, toda oportunidade que você tiver de aprender algo, é bom, a gente cresce, a gente ganha com isso. Mas sabedoria, é Deus quem dá. Então, está aí uma coisa, o que a gente pode pedir a Deus sabendo que Ele vai dar? Sabedoria. Jesus fala assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Senhor, me dá o teu Espírito Santo. Me dá poder. Opa, espera aí. Poder para quê? Para fazer milagre, para expulsar demônio, para invadir o terreno do inimigo, botar debaixo do meu pé. Nada disso. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e falareis línguas. E curareis, e tereis visões, é isso que a Bíblia diz? Não, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Poder para testemunhar. Então, o que eu vou pedir a Deus? Tudo que eu pedir neste sentido, eu vou receber. Claro, eu posso pedir também por um emprego, não é que eu não vou pedir só pelas coisas espirituais. Não, afinal de contas, eu ainda vivo neste mundo. Ainda vou ficar aqui por um tempo. Quanto tempo pertence a Deus, mas ainda vou ficar aqui por um tempo. Pode ser mais meia hora, pode ser mais 40 anos, não sei, não importa. O fato é que enquanto eu vivo aqui, eu tenho necessidades aqui, não é? Então, pedir estas coisas a Deus, na verdade, não é pecado. O pecado é ficar o quê? Ansioso por essas coisas. Jesus fala isso. Não andeis ansiosos, né? Pelo que comereis, pelo que bebereis, com que vos vestireis, porque todas estas coisas os gentios procuram. Deus sabe, vosso Pai sabe que vocês precisam disso antes de vocês falarem. Mas a gente pede, porque oração é um exercício de fé. Oração não é para pressionar Deus, não é para convencer Deus a fazer a minha vontade. Oração é para expressar a minha dependência e a minha confiança. Então, quando eu oro, às vezes as coisas não mudam. Na oração muda as coisas. Nem sempre. Nem sempre. Quantas vezes eu já orei por alguma coisa e não aconteceu e não mudou? Mas uma coisa é certa, quando eu oro, eu mudo.
A situação pode mudar ou não, mas eu mudo, porque eu descanso, porque o meu coração aflito se acalma, porque a minha alma ansiosa respira. Volta a alma ao teu descanso, né? Descansa em Deus. Então Deus é o grande ouvinte. O que pediremos? E como pediremos? Com humildade e com fé. Não é com arrogância. Não é tomar posse, decretar, né, mandar Deus fazer, isso é loucura. É a loucura de querer mandar em Deus. Com humildade e com fé. Inclusive, na questão da sabedoria, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e se lhe há concedida. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é como um barco que é sublevado pelas ondas, jogado para lá e para cá. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Então, não tem jeito. Com humildade e com fé. Muito bem. Versículos 4 e 5, eles falam uma coisa interessante. Meu coração está dolorido dentro de mim, terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu. Irmãos, só essa expressão, terrores da morte, dá para a gente ficar pensando um bom tempo a respeito disso. O que são terrores da morte? Bom, pode ser o terror da morte, ou seja, o terror de morrer, ou pode ser terror de morte. Não é a mesma coisa? Não, não é. Por exemplo, o terror da morte é exatamente isso. É aquele pavor que muita gente tem de morrer, né? A pessoa morre de medo de morrer. Só em falar em morrer, a pessoa está morrendo de medo. Não é isso? Aí bate na madeira, se benze, joga a ferradura por cima do ombro direito, apalpa o pé de coelho. É um negócio assim, né? A pessoa vai se apegando a um monte de coisa. Tem gente, tem crente supersticioso, né? Tem gente que tem aí as palavras mágicas da superstição cristã. Está amarrado, está amarrado. Sangue de Jesus tem poder. Vá de retro, não é isso? Que, aliás, vai de retro, quando Jesus, vocês pensam, não é vai de ré. Tem gente que fala, vai de ré, não é isso? Vai de ré, Satanás. Aí, não é nada disso. É vai de retro, é para trás. Quando Jerônimo traduz a Bíblia para o latim, chama Vulgata, ele está no latim, essa palavra é para trás, é vade retro. Para trás de mim, Satanás, quando Jesus fala isso para Pedro. Quando Pedro diz, não, senhor, o senhor não vai morrer não, a gente não vai deixar. Então tem crente cheio dessas mandingas, né? Tem crente que bota o copo com água em cima do rádio, por via das dúvidas, né? Bota o copinho com água lá, aí depois que o cara faz a oração de poder, bebe o copo com água. Não, não vou não, que eu não vou fazer, só um golinho, né? Terror da morte. Irmãos, John Wesley dizia, o nosso povo vive bem, mas o nosso povo morre bem. Todo mundo vai morrer. Existem duas coisas das quais ninguém escapa, que são o quê? A morte e os impostos. Não tem jeito. Morte e impostos. Os americanos que falam isso, né? Ninguém escapa. Você comprou uma bala ali, já tem imposto embutido. Não tem jeito. Então, o crente não tem que ficar preocupado com essas coisas. Quando chegar, eu estou seguro nas mãos de Deus. Então, esse terror da morte, o crente não tem ou não deveria ter. Agora, o que é o terror de morte? São aquelas aflições, aqueles problemas, aquelas angústias que são terrores de morte, que é como se a morte estivesse vindo sobre mim. São angústias profundas, terrores de morte se apoderaram da minha alma. Um problema, por exemplo, com filho, né? Mães que têm os filhos, talvez, afastados no mundo, envolvidos com coisas erradas, isso é angustiante. Claro, né? Mães e pais. Um problema grave de saúde na família, com alguém querido, são terrores de morte que vão, né, enchendo o nosso coração e vão tirando a alegria de viver. Por isso que são terrores da morte, né? Elas vão drenando, sugando a nossa vida.
E o crente passa por isso. E veja que Davi, esse salmo é de Davi, é um homem segundo o coração de Deus, mas ele passa por isso. Por isso que eu disse, o masquil é sempre baseado numa profunda experiência pessoal. Ele passa por isso, ele compartilha isso com a gente, para que a gente não pense, né, porque a gente às vezes tem a tendência de romantizar, né, os grandes homens e mulheres do passado. Spurgeon dizia que o melhor dos homens é apenas um homem no seu melhor. Só isso. Por melhor que eu possa ser, por melhor que eu venha a ser, eu cresça, desenvolva a minha vida espiritual, eu sou só um homem. E logo ali na frente eu posso tropeçar e cair, eu posso enfrentar uma situação que vai ser um terror de morte na minha vida, que vai drenar a minha energia. E Davi compartilha com isso. A Bíblia, irmãos, ela é fantástica por vários motivos, e esse é um deles. Ela não esconde as fraquezas, as limitações, os erros, as dificuldades que os seus grandes heróis enfrentaram, atravessaram. Para que a gente lembre disso. Eram homens. Davi, um homem segundo o coração de Deus, o cara, não canso de falar isso, era um garoto casca grossa, o cara agarrava o leão pela juba, irmãos. Que é isso? De propósito? Não, obrigado, eu corro. Aliás, correr eu não sei, né? Eu não sei se vai dar tempo de correr, porque leão corre muito. É igual a história de dois camaradas, né, que estavam andando na selva, e aí eles dão de cara com o leão. E aí o leão está olhando para eles, um tira um par de tênis de corrida, começa a calçar, e o outro fala, você acha que esse tênis vai te ajudar a correr mais que o leão? Ele falou, não preciso correr mais que o leão, preciso correr mais que você. Que aí o leão, que amigo maneiro. Veja, irmãos, não é a questão, é que nós, que bobagem, nós enfrentamos estas coisas nas nossas vidas. E Davi também enfrenta. Agarrava o leão pela juba, enfrentava o urso, arrancava a ovelha da boca do urso, matou gigante, enfrentou exércitos, general vitorioso, mas aqui, por algo que aconteceu, ele sente a sua vida se esvair, e às vezes parece que a gente está assim, né, está ressecando, a vida vai murchando, vai minguando, e a gente vai perdendo o ânimo, vai perdendo a vontade. São várias coisas que podem acontecer, inúmeras, que podem acontecer para trazer isso na nossa vida, esses terrores da morte. Aqui ele fala, ó, temor e tremor vieram sobre mim, um horror me cobriu, e muito provavelmente foi a traição, a decepção que ele sente aqui, porque ele fala, né, não era o inimigo que me afrontava no versículo 12, eras tu, homem meu igual. Depois ele fala de novo, lá no versículo 21, as palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga. Isso marcou o coração de Davi. Às vezes acontece alguma coisa na sua vida e alguém vai olhar e falar assim, mas isso aí não é nada demais. Não é nada demais para ela, mas para você é. Cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe a dor que sente. A gente não pode menosprezar o sofrimento dos outros, a gente não pode se deixar vencer pelo sofrimento, mas a gente passa por essas dificuldades. Davi também passou. Por que isso está relatado aqui? Para que a gente entenda que neste mundo nós não estamos isentos de nada. Eu posso estar muito bem. Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, né, o maior pregador do século XIX, um negócio fantástico, ele sofria de depressão. Sabiam disso? Spurgeon sofria de depressão. Tem um livro do Ian Murray, o título é A Depressão de Spurgeon. Se você tiver a oportunidade, leia esse livro. Spurgeon tinha momentos que ele falava assim, a angústia que eu senti no meu coração esta semana, eu não desejaria que ninguém sentisse. Ele passava por momentos terríveis de angústia, de sofrimento emocional. Por quê? Porque ele tinha esse problema de depressão. E veja, um gigante no púlpito, camarada aqui, impressionante. Ninguém está livre de nada. A gente tem que depender sempre do Senhor. Ok? Muito bem. Versículos 6 e 7, ele fala assim, assim eu disse, por causa dessa angústia, quem me dera as asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Selá. Por que Selá? Por que essa pausa aí? Veja, ele está pensando em fugir, ele está pensando em se isolar, ele agora nesse momento ele quer ficar sozinho. Aí eu botei aqui,
solidão, seus benefícios e suas tentações. Quem puder aí, abre rapidamente, a gente vai só até o versículo 11, tá bom, meu amor? Pra você ficar mais tranquilo, não brigar comigo. Abre em Mateus 6,6, quem achar pode ler. Mateus 6,6. Pode ler bem alto. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Ok? Entra no teu quarto, fecha a porta, fica sozinho, você com Deus. Benefícios da solidão. Há momentos em que é importante a gente ficar sozinho com Deus. Né? Separar um momento para pensar, para orar, para meditar, para chorar, para falar com Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, se desligue do mundo, desliga o celular, ou pelo menos tira o som dele, não leva o celular para o quarto de oração, porque ele vai vibrar e você vai olhar, não adianta. Celular é um negócio que, né? Aí eu vi um pastor uma vez falar, não, tem uma porta na igreja, acho que era na França, né, que estava escrito assim, neste lugar Deus falará com você, mais ou menos isso, neste lugar Deus falará com você, mas com certeza não será através do celular, desligue. Que isso? Deus não vai ligar para você na hora do culto. E eu vi uma vez um pastor falar assim, estava pregando e aí tocou o telefone, aí o pastor falou assim, se não for Jesus, não atenda, se for Jesus pode atender, se não é, não atende. Porque o celular tem, né, um negócio, então entra no seu quarto, desliga o rádio, televisão, seja o que for, fica sozinho. São benefícios desta solidão. É importante esse momento a sós com Deus. Quando eu era adolescente e tal, a gente tinha os acampamentos e sempre tinha um a sós com Deus de manhã, né? A gente acordava de manhã, o café era às 8, mas o pessoal levantava às 6, enrolava para sair da cama até às 7, aí tinha aquele momento de oração. Ali, geralmente no Sítio do Sossego, né? Aquele espaço imenso. Vocês meus já foram no Sítio do Sossego? Né? Claro que foi. Areal. Não, tem o de Areal, que é o pequenininho, tem o Sítio do Sossego, que é Casimiro de Abreu, e tem o acampamento de Rio Bonito. Né? Rio Bonito. Então, eu fui em todos eles, rato de acampamento. E aí você ia lá para baixo de uma árvore, um aqui, um lá, para você ter o seu a sós com Deus. Isso é muito bom, são benefícios da solidão, mas há as suas tentações também. Quem puder, quem achar aí, pode ler Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. É esse? 27 e 17. Isso aí. Isso aí. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O que isso quer dizer? É importante estar junto. Né? É importante estar junto. Por quê? Porque o seu companheiro nem sempre concorda com você, nem sempre pensa da mesma maneira, e vocês vão se afiando. Né? Vocês vão trocando impressões, trocando opiniões. Ficar sozinho muito tempo também não é bom. Aliás, lá no Éden, Deus já disse isso. Não é bom que o homem esteja só. Há um momento de você ficar sozinho com Deus, mas você tem que estar junto. Em Hebreus diz, não deixando a vossa congregação, ou não deixando de congregar-vos, como é costume de alguns. Antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, o estar junto, a gente vai se animando, a gente vai se corrigindo, a gente discorda, a gente discute, e vai afiando um ao outro. O ferro afia com ferro, né? Antigamente tinha muito aquela roda, né? O cara ficava pedalando ali para afiar a faca, né? Aquela pedra, e aí você afiava a faca, a tesoura, não sei o quê. Por quê? Um afia o outro, um vai... É isso, a gente vai se afiando. Às vezes, de repente, eu estou aqui, estou com uma impressão de alguma coisa, o Roberto fala, pastor, não é melhor assim? Eu falo, puxa vida, tem razão. Já me afiou, já chamou minha atenção para alguma coisa que eu não tinha percebido. Às vezes, na mensagem, você escuta alguma coisa, às vezes é letra de um cântico, de um cântico congregacional, de um solo que alguém faz, ou às vezes é aquele irmão que chega para você no corredor e fala, puxa, que saudade de você.
Né? Que bom, orei por você essa semana. Um vai afiando o outro. Então, ficar sozinho o tempo todo não é bom, porque diz lá em Lucas 24:17, mente vazia é o quê? Mas isso não está na Bíblia, não. Isso não está na Bíblia, não. Mas é uma verdade. É uma verdade, é isso mesmo. Porque você fica ali com a mente vazia, o diabo está ali, para te soprar ideias que não são edificantes, que não são construtivas, que não são espirituais, que não vão te trazer benefício nenhum. Irmãos, quando eu era pequeno, estou tranquilo, viu? Vou parar no 11 mesmo, então estou tranquilo. Quando eu era pequeno, eu era uma criança assim, não era levado, eu era ativo, né? Muito ativo. E aí, o meu irmão, o Alexandre, que um dia vocês vão ter a oportunidade de conhecer, o Alexandre foi aquele filho que toda mãe sempre pediu a Deus. O Alexandre nunca brigou no colégio, nunca recebeu o bilhetinho da professora. Alexandre fazia todos os trabalhos de casa sem minha mãe mandar. Alexandre levava o rascunho para o colégio, copiava tudo no rascunho, chegava em casa, passava limpo, e o rascunho dele era mais organizado que o meu caderno. Né? Nem doente o chato ficava. Eu tive tudo, irmão, quando era criança, tudo eu tive. Eu tive cachumba, eu tive rubéola, eu tive coqueluche, eu tive catapora, eu tive gastroenterite, eu tive pneumonia, fiquei um mês internado, morre, não morre, vaso ruim, não quebra, e o Alexandre lá impávido, antipático. A única coisa que ele teve junto comigo foi sarampo. Falei, pegou, o dele ficou bom, o meu incubou, foi quando eu quase morri com pneumonia. O Alexandre era assim, uma maravilha, uma maravilha. E aí a gente morava numa vila que tinha um terreno baldio do lado, que tinha aquele capim na valha, né, cresce alto, aquilo corta pra caramba. De vez em quando alguém queimava aquele capim lá para limpar o terreno. Numa dessas vezes queimaram lá e tal. No dia seguinte, eu estava no muro assim, olhando, e aí tinha um isqueiro. Já tinham apagado tudo, o fogo já tinha um isqueiro assim em cima das cinzas. Aí eu olhei, estava à toa, falei assim, vou pegar aquele isqueiro. Aí o Alexandre, para que você vai pegar o isqueiro? Você não fuma. Para que tu quer isqueiro? Mas eu vou pegar. E aí, falou, não faz isso. E foi embora. Provavelmente fazer algum trabalho de casa, que eu deveria ter ido fazer também. Fiquei lá, olhando, né, por cima do muro, aquele negócio bonito, aquele isqueiro tão interessante. E eu falei, eu vou pular. E lembrei que o Alexandre tinha dito para mim assim, não vai não, papai, porque está quente, ela está saindo fumaça. Eu pensei, né, na minha suprema inteligência, não tem problema, eu calço meu chinelinho havaiana, e calcei, subi no muro, o muro daqui para lá, ele era baixinho, de lá para cá ele era bem alto. E aí eu subi no muro, pulei. Quando eu pulei, irmãos, o pé afundou na cinza, embaixo estava tudo em brasa. E aí só dá para levantar um pé, não dá para voar, né? Eu levantei o esquerdo, porque eu sou canhoto, e o pé direito, e eu fiquei pulando igual um saci, e não conseguia voltar. Quando eu finalmente consegui voltar, irmãos, fez uma bolha no pé, de uma ponta à outra. E eu gritei, aí chorei, porque além de tudo era chorão. Aí chorei, fiz um escândalo, minha mãe chegou em casa e queria me bater, aí minha avó não deixou, Deus abençoe as avós, e aí minha avó não deixou bater, e foi um negócio. Aí minha mãe falou assim, se você tivesse fazendo o que tinha que fazer, você não tinha essas ideias de jirico. Meu pai falava ideia de jirico. Jirico é um burrinho, né? Essas ideias de jirico. Aí, irmãos, é isso. Quando a gente fica sozinho à toa, são ideias que não trazem nenhum benefício para nossas vidas. Isso é coisa de criança. Mas na nossa vida de adultos, muitas vezes a gente dá ouvidos a ideias que são terríveis e as consequências são desastrosas. É isso, é o perigo da solidão. Se quando Alexandre entrou eu tivesse ido junto, tinha queimado o pé. Aí, às vezes, se eu não tivesse ficado sozinho, se Davi não tivesse ficado sozinho, na época em que os reis deviam ir para a guerra, e ele ficou sozinho em Jerusalém, ele não tinha visto Batseba, cobiçado, mandado trazer a mulher, engravidado ela e mandado matar o marido dela. É isso. Então, a solidão, aí ele diz aqui, quem dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso, eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Selá. Vamos refletir.
há momentos em que devemos ficar sozinhos, a sós com Deus, orar, pensar, tomar decisões. Todo mundo precisa desse momento, mas não por muito tempo, porque é perigoso. Por isso essa selá aí, fantástica, extremamente bem colocada, aliás, sendo a Bíblia não podia ser diferente, né? Versículo 8, ele diz assim, ó: apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Quando nós estamos passando por tribulações, por problemas, dificuldades, o que mais a gente quer é se afastar dela, normal. Mas eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos aqui, ó. Uma fuga apressada da tribulação, em primeiro lugar, pode mostrar rebeldia contra Deus. Por quê, pastor? Abre lá, por favor, 1 Pedro 4,16. Quem achar pode ler bem alto. O salmo é riquíssimo, irmãos, o salmo é fantástico. 1 Pedro 4,16. Quem achar pode ler. Primeira Pedro 4,16? Não. Está errado, né? Se sofre com Cristo, não se envergonhe. Glorifica a Deus por meio desse mal. Em Filipenses 1,29, o apóstolo Paulo diz uma coisa muito desconfortável. Ele fala assim: porque a vós outros foi concedida a graça não somente de crerdes em Jesus, mas de padecerdes por Ele. Eu nunca vi esse versículo em caixinha de promessa. Nunca vi. Foi concedida a graça de crer em Cristo e de sofrer por Ele. Mas isso lá é graça que se apresente? Mas que graça sem graça, não é? Mas veja, em algumas vezes Deus nos coloca em situações ou permite que passemos por situações, e se a gente fugir dali, se a gente não quero rejeitar aquilo, muitas vezes aquilo vem de Deus para o nosso ensino. E tem várias passagens, né, em mais de uma ocasião, Jesus Cristo acalmou a tempestade, os discípulos no barco. Em uma delas diz que Jesus Cristo compeliu os seus discípulos a entrar no barco. E eles entraram e chegou no meio do barco, veio uma tempestade. Aí pensa, Jesus foi pego de surpresa pela tempestade? Ele não sabia, puxa, eu não vi o clima-tempo? Não sabia que ia ter tempestade? Jesus sabia, e compeliu, ou seja, forçou os discípulos a ir para lá. Por quê? Porque ele é um sádico que fica lá na margem, agora eu quero ver. Não, porque ele ia mostrar o seu poder, ele ia mostrar a sua graça, o seu cuidado. Sempre há alguma coisa que você e eu podemos aprender no meio das tribulações. Então, rejeitar essa tribulação apressadamente pode mostrar rebeldia contra Deus. Em segundo lugar, pode manifestar covardia. Ah, não, vou fugir. Não, a gente precisa enfrentar os problemas. Não apenas fingir que eles não existem ou fugir deles. Pode envolver perda de experiências úteis. Às vezes eu evito, não vou ali não, porque vai dar problema, e fica sempre fugindo, e perde a oportunidade de crescer, né? Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, hoje ele é um dos mais celebrados presidentes que aquele país já teve, mas ele foi candidato várias vezes, perdeu um monte de eleição, a vida dele foi uma sucessão de tragédias até chegar a ser presidente. E quando ele era presidente, ele era atacado, ele era ridicularizado na imprensa, a imprensa chamava ele de macaco, era um negócio horroroso, e ele sofria. Tinha um camarada que era oposição dele assim, mas o ofendia e tal. Quando aquele cara morreu, Abraham Lincoln estava no enterro e chorou, no enterro daquele cara. E aí, falou, mas está chorando o quê? De alegria? Falou, não, porque com este homem, eu tive algumas das experiências mais profundas de crescimento pessoal na minha vida. A gente não gosta, não é agradável, mas é didático. É didático, né? E fugir apressadamente das tribulações pode nos impedir de glorificar a Deus. 1 Pedro 3, de 13 a 16. Quem achar pode ler, por favor. 1 Pedro 3, de 13 a 16.
Quem achar pode ler. Ok? Quando eu sofro, né, pela vontade de Deus, Deus permite, mesmo fazendo bem, Deus permite que eu sofra, é a minha oportunidade de glorificar a Deus. E aí eu vou responder com mansidão e temor a qualquer que me pedir a razão da esperança que eu tenho. Mas eu tenho que fazer isso com mansidão e temor. Para quê? Para que as pessoas que caluniam, que falam mal, que zombam, que fazem um monte de coisa, elas vão ser envergonhadas. É isso. Então, pode nos impedir de glorificar a Deus. Muitas vezes eu vou glorificar a Deus mais na minha tribulação do que na minha bonança, na minha tranquilidade. Se eu evito isso, eu posso estar perdendo a oportunidade de glorificar a Deus com a minha vida, com a minha atitude, com a minha postura. Ok? Muito bem. Versículos de 9 a 11, para a gente parar por hoje, né? Dizem assim: despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite a cercam sobre seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Irmãos, qualquer coisa que eu pudesse dizer, não seria melhor do que o que eu vou dizer para os irmãos aqui, porque foi Spurgeon quem fez essa colocação aqui, eu achei excelente, então quero compartilhar com os irmãos. A Babel de pecados. O que ele quer dizer com isso? O que é Babel? O que foi a Torre de Babel? Babel é a palavra que significa confusão, né? Quando os homens começam a construir a torre, e aí Deus fala, não, vamos confundir a língua dos homens. Até aquele momento a terra tinha uma única língua. Que língua era? Que língua era falada no mundo até a Torre de Babel? Essa eu vou deixar os irmãos pensarem até quarta-feira que vem. Qual língua era falada? E vou dar uma dica, hein? Você vai achar a resposta no livro de Atos. Muito bem, vamos lá. Até aquele momento só se falava uma língua no mundo, né? Não era o português, com certeza, nem o inglês, nem o chinês, que estão na moda hoje. Mas vejam só, aí Deus vai e confunde a língua, né? Cada um começa a falar uma língua e eles não se entendem mais. Então, Babel significa confusão. Aí Spurgeon diz assim, a Babel de pecados, porque ele diz aqui, no versículo 9, despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, ou seja, causa confusão entre eles, causa desentendimento entre os inimigos. E aí Spurgeon diz que existem 1, 2, 3, 4 razões para ele pedir que Deus crie confusão entre os inimigos. Em primeiro lugar, é essencial, porque a verdade é única. A confusão entre os inimigos é essencial, porque cada um tem a sua, entre aspas, verdade, mas a verdade é uma só. Então, Senhor, confunde os inimigos, porque há muitas vozes do mundo arrogando ser a verdade. Ou então as pessoas dizem, não, cada um tem a sua verdade, isso é verdade para você, isso é verdade para ela, isso é verdade para mim. Mas Jesus Cristo diz, Ele não diz, eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É artigo definido, não tem outro, né? Não tem outro. Então, não há outra opção. Muito bem, é essencial porque a verdade é única. A confusão entre os ímpios, entre os inimigos, é inevitável, pois as motivações dos ímpios se chocam. O povo do mundo, eles não se entendem. Cada um puxa para um lado. É aquilo que se chama de, cada um puxa a brasa para a sua sardinha. A política internacional é isso. Ninguém quer fazer nada. Estava lendo essa semana aí a questão dos carros elétricos, né? Já está acabando essa ideia. Por quê? Porque
As baterias dos carros elétricos, como tudo, ela tem uma vida útil, né, e depois tem que ser trocada, custa quase o preço de um carro novo. Aí, economicamente, não é mais viável. Aí eu estava falando com o Gleison essa semana, a grande verdade é que ninguém está preocupado com o meio ambiente. Você conversa, irmãos. Vamos salvar o planeta? Mentira, ninguém está preocupado com isso. Estão preocupados com o quê? Dinheiro. Não é economicamente viável. Ninguém parou para pensar se é ecologicamente viável. Pode ser, mas não é economicamente viável. Pronto, isso supera tudo. Cada um puxa para o seu lado, né? Ficam fazendo um monte de pressão aqui com a Amazônia, porque tem que cuidar da Amazônia. Eu também acho. É um crime que o Brasil faz com as suas florestas. Mas os países que mais reclamam são os que já destruíram todas as suas florestas. E agora querem meter o bedelho aqui. Por quê? Porque estão preocupados com a floresta. Não, irmãos, é dinheiro. Então, as motivações dos ímpios se chocam. A política internacional é isso, cada um quer o seu benefício, o benefício do seu país ou o seu benefício próprio. A Babel de pecados, ela é providencial, pois assim enfraquecem uma a outra. Os inimigos, quando eles lutam, Jesus diz, todo reino dividido contra si mesmo não vai prosperar. E o mundo vai se autodestruindo, né? Eles vão destruindo a eles mesmos, eles vão brigando entre eles, cada um quer o seu interesse, e eles vão se enfraquecendo. E é judicial. O que quer dizer, que Spurgeon quer dizer com judicial? Que isto é o juízo de Deus sobre o mundo, porque assim eles atormentam uns aos outros. Deus coloca, se chama de espírito de confusão, no meio dos líderes da humanidade. E eles vão atormentando uns aos outros. É igual quando o rei, ele vai sair, o rei de Israel, ele vai sair para lutar, para retomar as terras de Ramote e Gileade. E aí ele junta os seus profetas, né, e pergunta assim, vamos a Ramote e Gileade para reconquistar a terra que os sírios nos tomaram ou não? E aí vem um camarada chamado, um dos falsos profetas, chamado Kenanias. Kenanias, ele faz uns chifres de ferro, porque os profetas, eles sempre, a coisa era muito lúdica, né, muito visual para poder explicar para as pessoas. Ele faz uns chifres de ferro. Na antiguidade, chifre é sinônimo de força, de poder. E aí ele bota assim os chifres e fica falando, com estes chifres escornearás os sírios até de todo os consumir. E aí o rei fica felizão, né? Só que ele tinha chamado Josafá. Josafá era um cara crente, né? Josafá era membro da PIB de Jerusalém. E aí ele vai e fala assim, não tem aqui nenhum profeta do Senhor para a gente consultar? E aí o rei fala assim, Acabe fala assim, tem um, Micaías, filho de Imlá, mas eu não gosto dele não, porque ele só fala coisa ruim a meu respeito. Não fala nada de bom. Aí Josafá, mas a palavra do Senhor está com ele. Manda buscar Micaías. Aí o camarada, o emissário do rei, vai lá buscar Micaías, já estou atrasado, e fala assim, olha, todos os profetas do rei falaram coisa boa. Fala também, cara, vê se você coopera aí. Micaías fala para ele assim, aquilo que o Senhor me disser, isto falarei. E é interessante que ele chega diante do rei, e aí Acabe pergunta assim, iremos a Ramote de Gileade ou não? E aí Micaías fala, vai que você vai vencer. Aí o rei fala assim, eu já te disse que em nome do Senhor você tem que me falar a verdade. Ou seja, Micaías deve ter falado num tom de deboche, vai que você vai se dar bem. Aí ele fala, tá bom, você quer saber? Viu o Senhor assentado no trono, e todo o exército celestial estava ali ao redor dele, e o Senhor pergunta assim para os seus anjos, como é que a gente vai fazer para derrotar Acabe? E aí um dá uma sugestão, o outro dá outra, claro que é uma ilustração que Micaías conta, e aí um espírito se apresenta diante do Senhor e fala assim, eu irei e o desgraçarei. Aí Deus pergunta, como? Aí ele fala, eu serei um espírito mentiroso na boca dos teus profetas. Aí Deus fala, vai, faze assim e prevalecerá. E aí ele vai, né? E aí Micaías fala, o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca dos teus profetas. Olha só, você vai morrer, cara, para com esse negócio. E aí ele vira para Josafá e fala assim, não disse que ele não fala nada de bom, só fala coisa ruim. Ele prende Micaías e deixa ele a pão e água até eu voltar. E Micaías fala, se você voltar, é porque a palavra do Senhor não está comigo. Ouvi todos vós.
Tem que ter, né, peito para fazer um negócio desse. E o rei não voltou. Lógico. Então veja, confunde uns aos outros. É isso que Deus faz. É a Babel do pecado. Irmãos, o nosso Deus controla todas as coisas. Quando a gente vê essas coisas que parecem desordenadas no mundo, não se impressione. Deus está controlando tudo. Amém? Aí tem o versículo 12. Bota lá. Por favor. Pois não era o inimigo, mas isso é só semana que vem. Por hoje, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Que Deus nos abençoe.